Olá, gente! Vamos lá para a nossa quarta aula. Muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre Jesus e a Bíblia. A gente vai falar hoje basicamente sobre a visão de Jesus sobre a Bíblia e como ela é de particular interesse para nós evangélicos, já que Jesus é o Filho de Deus. Então tudo que Jesus fala é palavra de Deus. Tudo que Jesus ensina sobre a Bíblia é tido como última autoridade, como palavra última sobre o assunto. Jesus Cristo ele vai fazer afirmações importantíssimas, gente, sobre a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus vai afirmar que a Bíblia ela é autoridade divina. Lá na tentação do deserto, quando Satanás vem tentar ele, você sabe tanto quanto eu, que Jesus vai afirmar por algumas vezes, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, por exemplo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra ali, Jesus vai citar, por exemplo, Salmo e Deuteronômio para vencer Satanás no deserto. Então a palavra de Deus, ela contém a autoridade divina. Guarde isso no seu coração. Jesus, por exemplo, ele insistiu sobre a confiabilidade histórica da Bíblia. Ao citar, por exemplo, Jonas, ao citar, por exemplo, Noé, né? Então ele está citando personagens do Antigo Testamento, Ló, Jesus também vai citar, como a mulher de Ló, como personagens históricos. Então Jesus ele nos informa que a palavra de Deus ela tem confiabilidade histórica, porque Jesus confirma isso. Jesus, por exemplo, vai afirmar a precisão científica sobre a palavra de Deus. Quando Jesus, por exemplo, vai nos informar que desde o princípio do mundo, né? Quando ele está fazendo essa citação aqui, Marcos 13, 19, ele faz uma citação escatológica, uma predição escatológica, mas ele fala que desde o princípio do mundo. Jesus ele está fazendo menção da palavra de Deus como aquela que explica a origem das coisas, aquilo que explica a origem da criação. Por exemplo, quando ele vai citar Mateus 19, 4 e 5, falando que o homem deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher e serão ambos uma só carne, ele vai falar que no princípio foi assim, com Adão e Eva. João 3,12, Jesus vai falar para Nicodemos, falando de coisas naturais, das coisas da terra, você não compreende, imagine se falar das celestiais. Então Jesus afirma que a palavra de Deus tem precisão científica. Jesus e os autores do Novo Testamento, gente, afirmaram a totalidade do Antigo Testamento, por exemplo. Jesus ele vai se referir ao Antigo Testamento todo, né, desde Gênesis a Malaquias, como lei e os profetas. Então, quando Jesus nas Escrituras, na sua pregação, ele menciona a lei e os profetas, ele está fazendo uma referência ali, uma reflexão a todo o Antigo Testamento. As Escrituras é a palavra de Deus. Então, quando Jesus vai enfatizar a sua ideia ou fazer uma exegese, uma interpretação do que ele está ensinando, ele se menciona ao Antigo ou se relaciona ao Antigo Testamento como as Escrituras. Jesus também ele vai falar que o Espírito Santo é o que testifica, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O que muda são os meios. No Antigo Testamento era o mesmo Espírito, mas a inspiração e os meios de transmissão, a inspiração é a mesma, certo? Os meios de transmissão da profecia, da palavra eram outros. A gente sabe que o Antigo Testamento, boa parte dele, antes da lei ser instaurada, antes de haver a escrita ali no reino de Israel, a tradição, os costumes eram passados oralmente, né, de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Mas a inspiração é divina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo inspirava os profetas, os sacerdotes, o povo de Deus, para escrever salmos, por exemplo, para escrever as profecias. E no Novo Testamento, Jesus chega a mencionar o Espírito Santo, em João 14, 26, como o Espírito da verdade. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, obviamente que ele não pode induzir o homem ao erro. Isso se for o Espírito Santo de Deus. Agora nós temos que parar para pensar e analisar sobre o que dizem os críticos da Bíblia. A ideia de Jesus ela vai contrapor alguns conceitos críticos. Por exemplo, os críticos vão afirmar que Daniel era um mero historiador, mas Jesus vai se referir a Daniel
como um profeta. Nós temos Daniel 2:7, que nos demonstra isso em todo o livro de Daniel. Mateus 24:15-16, quando Jesus fala sobre a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel quando estiver no lugar santo. Então Jesus está se referindo a Daniel como uma pessoa histórica também e como um profeta. Jesus, por exemplo, ele vai confirmar que Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva, por muitos críticos, é tido como um mito, mas Jesus fala que é pessoas históricas. Jesus, por exemplo, vai falar que Jonas, de fato, foi engolido por um grande peixe. Fala de Jonas como um profeta. E aqui a gente deduz que Jonas, na ótica de Jesus, era uma pessoa histórica e há a confiabilidade do Antigo Testamento. Então é bem importante. Sobre Jonas aqui, eu gostaria de dar uma dica para você, que é sobre o livro do Carlos Augusto Vailate, que ele faz a exposição de Jonas e responde a muitos dos argumentos críticos contra a confiabilidade histórica e inspirada do livro de Jonas. Eu recomendo que você dê uma pesquisada aí. Carlos Augusto Vailate, Jonas. Logo então, à luz das evidências que a gente acabou de falar, a escolha é clara: Cristo ou os críticos? O que Jesus afirma, eles negam. Porém, se Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia também é palavra de Deus, incluindo o que ele fala a respeito desses autores e eventos. No caso, esses autores que eu acabei de mencionar. E se a Bíblia não é a palavra de Deus, então Cristo não é Filho de Deus. As duas palavras de Deus, a viva e a escrita, estão intrinsecamente ligadas. Lembrando, palavra viva é Cristo. Palavra escrito é a Bíblia. Resposta às teorias críticas. Os teóricos da crítica, Bíblia, da alta crítica, a gente vai discutir no módulo da Bíblia e a alta crítica mais adiante. Mas é interessante a gente pensar em duas teorias aqui. A primeira teoria é a teoria da acomodação e a teoria da limitação de Cristo. Que Cristo se acomodou à cultura de sua época e que Cristo se limitou à sua divindade, por isso ele pode ter cometido erros. É o que os teóricos dizem. Então vamos por parte. Teoria da acomodação. Um grande teórico que vai defender essa teoria da acomodação é esse camarada aí, Seymour. Então ele vai apontar, por exemplo, que Jesus ele se acomodou à sua época. Ele chegou e não procurou ter problemas, por exemplo, não procurou contrariar as escrituras. Jesus se acomodou à cultura da sua época, Jesus se acomodou aos costumes. Mas não é bem isso que a Bíblia nos demonstra. As evidências e os momentos que Jesus, por exemplo, se encontra com fariseus, escribas, doutores da lei, não demonstra que Jesus está querendo se acomodar ou agradar alguém, não. Então essa teoria vai ter alguns erros aí. Por exemplo, o primeiro erro é que ela é contrária ao modelo pregado pela vida de Jesus. O segundo erro aí é que, por exemplo, Jesus repreende os judeus. Então, se Jesus está querendo se acomodar, ele não repreenderia os judeus. Jesus também vai repreender os saduceus. Mateus 22:29. Até os inimigos, por exemplo, reconheciam que Jesus não queria agradar homens. Então, se Jesus ele não está procurando agradar homens, ele não cabe dentro dessa teoria da acomodação. O próprio Pilatos, examinando Jesus aqui, não achou culpa nele. Lucas 23:4. Os soldados romanos, quando crucificaram Jesus, veem que ele era um justo. Até mesmo os incrédulos tinham Jesus em alta conta. Então, não tem como a gente entender que Jesus se acomodou à cultura da sua época. Ernest Renan, que é um francês aí, pagão, ele vai declarar o seguinte, falando sobre Jesus. Não é um crente, não. É uma pessoa aqui que é um cético, podemos dizer assim. Ele vai falar que o seu idealismo, falando de Jesus, é a regra mais elevada para uma vida virtuosa e imaculada. Ele também escreveu. Ele aqui, esse camarada, né? Coloquemos então a pessoa de Jesus no ponto mais alto da grandiosidade humana e Jesus permanece um princípio inexaurível de regeneração moral para a humanidade. Um crítico falando isso de Jesus. Então, conclusão a respeito da teoria da acomodação. Primeiro, não existe evidência alguma de Jesus ter se acomodado aos erros humanos. Eles falam que essa acomodação é tanto Jesus se acomodar à cultura humana quanto se acomodar aos erros humanos. Eles falam que porque Jesus se fez carne, ele poderia se acomodar ao erro que qualquer pessoa normal cometeria, mas Jesus ele
não pode ter cometido qualquer erro no sentido aqui daquilo que ele tenha ensinado, porque o escritor de Hebreus, por exemplo, vai falar que ele foi um homem como nós, em tudo tentado, mas sem pecado. Também não existe qualquer indicativo de que esta autolimitação imposta pela encarnação lhe impusesse algum tipo de falibilidade. Então Jesus se limita na encarnação, mas isso não quer dizer que ele se tornou falível. Uma outra crítica é a teoria da limitação. Essa teoria da limitação, ela se baseia em dois princípios. Primeiro, a humanidade de Cristo. Eles falam que porque Jesus Cristo se fez homem e era humano, ele estava passivo ao erro. Primeiro ponto. Segundo ponto é a kenosis de Cristo, mencionada, por exemplo, lá em Filipenses 2, ou seja, Cristo se esvaziando da sua glória, abrindo mão dos seus privilégios. Eles falam que com essas teorias aí, Cristo pode ter pecado. Agora a gente entende, e a Bíblia em momento nenhum nega a humanidade de Jesus. Muito pelo contrário, ela evidencia e enfatiza a humanidade de Jesus. Jesus teve ancestrais humanos, uma concepção humana, Jesus teve um nascimento humano, uma infância humana, um crescimento normal de seres humanos. Jesus sentiu fome, cansaço, emoções, teve senso de humor. Jesus falava a língua dos homens, tinha carne e sangue humano, teve uma morte humana, sentiu dor humana e sofreu emoções humanas. É o suficiente para a gente ver que Jesus de fato era humano. Mas a gente tem que entender que Jesus também era Deus. Jesus era humano, mas também era Deus. Isso aqui é chamado de união hipostática, né? Jesus Cristo, 100% homem, 100% divino na mesma pessoa. Jesus, ele era Deus. Jesus jamais se esvaziou da sua divindade, certo? Ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade, dos seus privilégios que Jesus abdicou, mas não da sua divindade. Jesus esvaziou a si mesmo das suas prerrogativas divinas, como eu acabei de falar, dos seus privilégios. Jesus, ele alegou ser da mesma essência de Deus, está lá em Marcos 2, João, e aqui as outras passagens de João. Então, Jesus ele vai falar que é da mesma essência de Deus, quando ele diz eu e o Pai somos um, por exemplo. Jesus não recriminou ninguém por lhe atribuir divindade. Tá? As bases bíblicas que você pode confirmar. E Jesus até aceitou a adoração. Então, isso demonstra que Jesus Cristo ele não se limitou no sentido de divindade, mas de privilégio. Mesmo no seu estado humano, Cristo possuía um conhecimento supranormal, se não sobrenatural de muitas coisas. Jesus, ele viu Natanael debaixo da figueira, mesmo ele estando fora do seu campo de visão, lá em João 1,8. Jesus chocou a mulher samaritana ao afirmar detalhes privados da vida dela. Jesus sabia de antemão quem trairia ele. Jesus fala das coisas que haveriam de vir sobre Jerusalém, por exemplo, em João 18. Jesus fala da morte de Lázaro antes de ser avisado e da sua crucificação e ressurreição antes que elas aconteçam em Marcos 8 e 9. De forma semelhante, ele apresentou conhecimento sobrenatural a respeito da localização de um cardume de peixes, por exemplo, lá em Lucas 5, versículo 4 ao 9. Então, a despeito de Jesus ser humano, Jesus também era divino. Cristo possuía, então, a autoridade final e completa em tudo o que ensinava. Jesus ele vai afirmar que passaria os céus e a terra, mas as minhas palavras dele falando, as palavras dele, não passariam, né, mas que se cumpririam na íntegra. Jesus ele acreditava e proclamava que todas as coisas foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E lá em Mateus 28, 18, depois da sua ressurreição e dele ter estado com os discípulos há algum tempo, ele vai afirmar que recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. Então, concluindo aqui, gente, a gente está falando sobre Jesus e a Bíblia, cuja a ênfase principal é fazer com que os irmãos entendam que a Bíblia é essencial, que a Bíblia é necessária, que a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus é a maior autoridade para nos confirmar a confiabilidade das Escrituras. Então, esse estudo foi basicamente para demonstrar que Jesus
acreditava na infalibilidade da palavra de Deus, na precisão, na necessidade da palavra de Deus. Os ensinos de Jesus eram ensinando a palavra de Deus de métodos variáveis, obviamente. Ele falava por parábolas, mas as ideias centrais sempre estavam ali presentes na Escritura. Quando ele encontra, por exemplo, aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam se lamentando, acreditando que Jesus não era profeta, Jesus então vai expor as Escrituras para ele, mostrando que era necessário que o Messias padecesse todas aquelas coisas. Então Jesus, ele autentica a palavra de Deus. Então chegamos na nossa conclusão, que diante das evidências acima mencionadas, a única conclusão plausível é que os ensinos de Jesus possuem de fato a autoridade divina. Apesar das limitações necessárias envolvidas na encarnação, Jesus deveria se limitar, era necessário isso, mas não existe erro ou má interpretação naquilo que Cristo ensinou. Então, aquilo que Jesus Cristo ensinou, afirmou, é perfeito e está desprovido de todo e qualquer erro. Tudo bem? Então, gente, a gente vai ficando por aqui com o encerramento da nossa aula. Eu te encontro aqui na nossa próxima aula. Agradecemos de coração, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.